que é o assunto do nosso papo de agora. Por favor, Cláudio Sacramento. Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o Romário Oliveira, ele é idealizador do projeto Acobem, que está com inscrições abertas e começa agora no início de agosto. Acontece lá no Abaeté, na Casa da Música. Seja bem-vindo, Romário. Explique pra gente aí o que é o projeto, para quem ele é voltado, como é que as pessoas que se interessarem fazem para participar. Excelente, bom dia, James. Prazer estar aqui na Metrópole, no programa Bem na Hora. Então, sou Romário, professor de artes do município aqui em Feira de Santana. Falar um pouco do Acobem, né, que é um projeto bacana, voltado para o campo da arte e educação, e visa formar, né, arte educadores, profissionais que lidam com esse complexo sistema aí de educar e ser artista no mundo, sensibilizando, né, a partir da perspectiva decolonial também. Então a gente vai falar sobre o respeito à perspectiva feminista no campo das artes visuais, as influências também da cultura afro-brasileira, né, que às vezes é negligenciada no currículo, dentre outros assuntos também abordados cada um em cada módulo. Mas é sempre voltado para artes visuais? Como é que... É um projeto que ele parte desse campo das artes visuais. Os profissionais e as profissionais que estão compondo o projeto são de formações múltiplas, né? Então, o projeto nasce nessa ambiência das artes visuais, mas vai pensar também essa integração, né, entre os campos distintos que a arte também produz, sobretudo no campo da escola, que a gente sabe que a gente tem que atender a um currículo que o estudante veja, né, as linguagens na sua multiplicidade. Claro. Quem é que pode participar? Quem é que pode... O projeto tem um foco, né, para arte educadores, artistas, pessoas que de algum modo já tenham esse acesso, né, ao campo da arte educação, mas obviamente que com 30 vagas a gente vai tentar ampliar ao máximo a oportunidade de participar do projeto, né? Ele tem um recorte também que as vagas elas têm um foco direcionado para pessoas que pertencem à comunidade LGBT, que sejam negras, mulheres, um recorte que também é negligenciado, né? Às vezes pela falta de oportunidade, pela evasão escolar. Então a gente tenta contornar essas estatísticas apresentando vagas destinadas para esse público. É todo gratuito? Inteiramente gratuito. Ele surgiu num formato, né? Primeiramente menor, foi no curso de extensão da UFMA. Sim. Então agora ele está sendo promovido pela Política Nacional de Blanc. Então ele já foi financiado, né, pelo Estado. Então, como contrapartida, ele tem esse intuito, né, de ser um programa gratuito. Você falou dessa perspectiva assim, decolonial, e eu estava pensando, e eu sinto que estas ausências estão começando a se tornar presenças. Eu sinto que há uma mudança realmente de mentalidade geral e que passa muito de dar oportunidades a pessoas dessas comunidades que você citou, que muitas vezes não estavam no jogo e que entram e vêm com sua bagagem. Queria que você falasse um pouquinho dessa história. Maravilha. Acho que você trouxe dois termos importantíssimos, que é esse dilema entre ausências e presenças, né? A gente, às vezes, quando vai pensar às vezes não, na maioria das vezes, quando vai lidar com o campo educativo, a gente atravessa desde a educação infantil até o ensino médio, vendo o currículo extremamente europeu, né? Quando a gente vai falar, sobretudo, do campo das artes, sem nenhum tipo de valorização, né, desse currículo local, desses saberes e fazeres, sobretudo da cultura popular, né, que vem dessas outras matrizes estéticas, que não só ali as vanguardas europeias ou aquelas coisas que a gente comumente associa quando vai falar sobre arte, né? Então, essa dimensão de trazer esse escopo, né, de referencial para o centro dos currículos é o mote do projeto, né, do Acobem. E isso é importante porque a gente fala de um desenvolvimento estético, né? É falar que existimos, produzimos cultura, produzimos visualidade, música, dança, movimento e uma série de outras coisas que são pertinentes a cada linguagem das artes, e não só no âmbito turístico ou religioso, mas de um campo epistemológico mesmo, né? A imagem, a ciência sobre essa produção da imagem, o que ela reverbera socialmente, quais mudanças ela pode promover também a nível de discurso. Vale lembrar que o campo das artes ele está dentro do campo da linguagem e suas tecnologias, né? Assim como a gente entra na escola e estuda a língua portuguesa, a língua estrangeira,
a gente vai ver lá também a importância de estudar as imagens, a importância de estudar o movimento, o canto, a expressividade humana, né? Então eu acho que ampliar esse repertório é mais do que uma vontade, é um direito que a gente também tem, né? Infelizmente ainda não cumprido. Se a gente for falar aí da Lei 10.639, por exemplo, que vai falar dessa inserção desses conteúdos, a gente tem 20 anos, mais de 20 anos, né, que a lei está aí, e a gente ainda tem um déficit na aplicação dela, né? Ora por problemas de formação desses professores, ora por falta de interesse das gestões, mas o projeto Acobem surge também com esse objetivo de contornar e cada vez mais ampliar, né, essas possibilidades. Essa palavra Acobem é o quê? Acobem surge do sistema DINCRA, né, que é uma coisa também que a gente vê estampado em portões, em grades, em tatuagens, na moda, mas poucas pessoas têm a dimensão do que ele seja, né? É um sistema ideográfico que surge dos povos Akan, que estão lá hoje, se a gente for falar nessa África moderna, lá em Gana, no país de Gana, e ele significa um chamado ancestral, né? É uma corneta de guerra, e a gente fala que, pra gente, essa guerra é contra o epistemicídio, né? Essa tentativa de silenciar e matar nossos saberes, né? Em nossa cultura, em nossa visualidade, tudo mais o que for pertinente ao campo das artes. Agora, você falou referente ao projeto e muito ao sistema educacional, que é muito importante e que de fato ainda é cheio de lacunas. Assim. A lei é uma coisa que não necessariamente significa efetividade, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do fazer dos artistas e do seu. Assim, porque, por exemplo, hoje, assim, signos visuais do candomblé, por exemplo, têm chegado no mundo artístico e não de forma folclorizante ou de qualquer outra forma superficial, mas com verdade. Você sente que aquilo ali chegou ali fruto de uma vivência, de uma depuração de linguagem daquele. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você tem visto isso, como é que isso entra na sua atuação e dos seus pares, como é que você percebe que isso está acontecendo hoje na Bahia, especialmente. Eu vejo que o número de, por exemplo, exposições, né? Vamos falar nesse sentido. A gente tem alguns museus em Salvador que trabalham com essas questões raciais, né? A gente vai ver o MAM, o Museu Afro, agora o Moncabe, que abriu recentemente. E a gente vê que há um crescente desenvolvimento, né, de exposições e temáticas dentro desses museus para que a sociedade acesse esses espaços, tenha contato com essa expressividade, né? Isso é uma dimensão que eu acho bacana, que vem acontecendo em larga escala, ainda, né, a passos que precisam ser melhorados, mas que vem acontecendo. Do ponto de vista da minha produção plástica, eu sempre, por ser quem sou, né, por estar em Salvador, por me ver uma pessoa negra e não ser algo novo para mim, porque acho que tem isso também, né? A gente vem crescendo e percebendo que a crise nas identidades no Brasil são cada vez mais latentes, né? As pessoas às vezes não se percebem o que são, por conta de estratégias políticas também, mas eu acho que essa autonomia de se perceber logo cedo, né, por conta das vivências que a gente tem periférica, dentro de uma cidade majoritariamente negra, nos condiciona a estar no mundo com essa consciência, né, da negritude. Então sempre nas minhas produções eu busquei essa matriz ancestral, né? Ora surge por conta desse campo religioso, mas para além dele, por um lugar mesmo identitário, né? Para além da religião, que também querem recortar a produção negra, né? A todo instante. Então, plasticamente, me interesso muito por essas manifestações, educativamente, esse interesse pela luta antirracista também me move muito, buscar educadores e educadoras que tragam esse compromisso para a sua prática, né, docente, além da teoria só, né? Então, ver isso incorporado na sociedade é o que me move. Dentro do projeto, a gente tem, além das aulas expositivas, módulos práticos, né? Que é justamente para além da gente pensar, escrever, falar sobre, produzir também, né? Essas imagens. Porque uma coisa que é comum também que a gente observa, imagine se é possível dar aula de esporte sem o esporte, entendeu? Futebol sem a bola, basquete sem a bola. Então, muitas vezes a gente vê que o povo quer dar aula de arte sem a produção artística, ou sem o fazer, né? Então,
esses laboratórios práticos vêm justamente para estimular essa produção visual, né? Então a gente vai ter tanto a produção de dispositivos analógicos, né, tradicionais, lápis, papel, tinta, como também a parte mais tecnológica, né, utilizando esses equipamentos modernos, vamos colocar assim, como celulares, computadores, para a produção também de conteúdos. Usando esses programas, tem programas específicos que vão ser usados no curso, assim, sei lá, eu não sei nem os nomes, mas eu sei que existem ferramentas de criação visual. Isso. A gente vai usar sempre pensando na perspectiva do software livre também, né, sem essa necessidade de ter uma licença para ser utilizado, porque eu acho que democratizar é um processo também que a gente precisa trabalhar, né, dentro dessas formações. Agora, as inscrições já estão abertas, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, abriram no dia 16 de junho, mas permanecem abertas até o dia 22 de julho, então dá tempo de quem quiser se inscrever. Agora, se passar o número de inscritos muito das 30 vagas, como é que vai ser essa triagem? Então, é isso, né? A gente já está com o número de vagas... Já passou. Reduzido no sentido da procura que a gente tem tido, né? É a quinta ou sexta edição, não vou saber ao certo desse curso que ele ocorre. E é sempre muito badalado, assim, né? Então, a gente já está beirando aí os 200 inscritos. Então, a seleção vai ser trabalhosa, mas... Sofrida. 30. Mas sempre respeitando esses critérios que a gente vinha conversando, né? Essa pertence a esses grupos, enfim, a diversidade também vai estar incluso, mas fica aí o mistério para a lista dos resultados. Que sai que dia? 24 a 26 de julho. De julho. Porque começa dia 2 de agosto. E aí começa 2 de agosto. Isso. E vai até 2026. Vai até 2026. Por conta muito também da agenda do espaço e para também não ser aquela formação corrida, né, que a gente faz nas pressas, porque acho que tem um tempo ali de produção, né, de maturação do que a gente vai ver nos módulos. Então, de 15 em 15 dias tem os encontros, aos sábados, ali do lado da Lagoa do Abaeté. Quem quiser depois chegar antes, ou chegar antes, ou ficar depois ali para tomar um contato, uma bênção da natureza, também já é importante. Uma água de coco. Então. É um lugar maravilhoso, incrível. Infelizmente, também assim, muito maltratado. Eu acho, a última vez que eu fui na Abaeté, eu fiz uma colaboração há pouco tempo com o Malê de Balé. E eu achei que a lagoa estava menor. Eu dei um susto, juro. Eu achei que ela também, eu sou mais velho. Você não é Romário por causa de Romário jogador? Então, meu pai fez esse favor. Eu sou de 91, aí ele botou... Imagina, agora pergunta se eu sei fazer um gol, chutar pro gol. Não sabe nada, né? Mas o pai homenageou o Romário Foi. Matador, Romário do Tetra. Pois é, então você é bem mais novo que eu. E eu vi aquela lagoa maior do que ela é hoje. Eu espero que um dia ela volte a ser restabelecida, ou pelo menos não suma, porque parece às vezes que tem um projeto mesmo. Sim, com certeza. Perverso, que quer acabar com tudo. Agora, quem ainda quiser se inscrever, apesar de já ter muita gente inscrita e quem quiser aumentar o seu trabalho de seleção, quais são as formas que as pessoas têm? Então, a gente tem um link no formulário do Google, então as matérias que estão saindo tem lá, mas precisamente só acessar o perfil da gente no Instagram, acobem.aprenda, @acobem.aprenda, que lá vai ter mais informações e o link também, com o cronograma direitinho, quais vão ser os módulos e a lista para se inscrever. Maravilha. O formulário, no caso. Romário, foi um prazer conversar contigo, sucesso sempre, e é isso. Começando esse curso, espero a gente continuar esse papo mais pra frente. Massa. Obrigado. Obrigado você. Obrigado a todos os nossos queridos ouvintes. Eu não vou conseguir ler todas essas mensagens, mas fica para amanhã. Amanhã, sexta-feira, vai ter música aqui, não vai, Cláudio? Vai. Então, quando o Cláudio fala com essa convicção, eu acredito. Um beijo a todos e até amanhã.